Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor. glória a Deus. Acenda as lâmpadas, por favor. Vamos ler a palavra de Deus. Salmos 23. Salmos de número 23, o verso 1 em diante. Nós estamos no culto da quarta-feira profética. Nós queremos ouvir de Deus uma palavra especial para as nossas vidas. Nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé. E mais do que a nossa regra de fé, a Bíblia é para nós também a nossa regra de conduta. O que sabemos de Deus, o que acreditamos de Deus, acreditamos porque a palavra dele diz assim a respeito dele. E para que nós possamos viver a Bíblia, nós precisamos entender, compreender. Então, vamos ler Salmo 23 e pedir ao Senhor que nos ilumine nessa noite. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Obrigado, irmã Geraldo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirá todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Feche os teus olhos, reclina a sua cabeça. Querido Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor foi lida. Ela é a revelação plena da vontade do Senhor. Nós a entendemos como escrito está, mas o teu Espírito deu aos homens, e somente Ele para iluminar e aclarar as nossas mentes, para que entendendo, ó Deus, nós possamos vivê-la, Pai. Pois a tua palavra diz que mais bem-aventurados são aqueles que ouvem e praticam as palavras dessa lei. Então, para que nós possamos vivenciá-la na nossa vida diária, na nossa prática, ilumina-nos, orienta-nos, mostra, tira toda a mentalidade pré-concebida, para que nós compreendamos a profundidade, a largura e a profundeza da revelação do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa versão, e nada me faltará, é uma versão mais recente. É uma versão, a Bíblia tem várias versões. E por incrível que pareça, não é que tenha um sentido diferente, mas a letra, as línguas, elas são vivas. Elas mudam com o tempo. Exemplo, hoje nós temos um linguajar todo cibernético, né? Há 60 anos atrás não existia a palavra deletar, upload, download, não existiam essas palavras. Essas palavras foram colocadas no nosso vocabulário em função da evolução da vida, né? Há muitos anos atrás, há 100 anos atrás, quando você queria chamar uma pessoa de você, você chamava-o de vós-me-se. Depois de você, depois de ser e agora só ser. Não é assim? A galera só escreve ser, tá bom? Né? A gente fala assim, né? Então a língua ela é viva. E a Bíblia, os tradutores, quando eles vêm traduzindo a língua, eles vão adequando. Mas infelizmente, muito do que se faz acaba se perdendo o sentido real do texto. Então quando eu falo de algumas coisas, eu falo com propriedades do original. Amém? Essa Bíblia aqui, ela já passou por várias versões, e quando você vai estudar mais profundamente, você descobre que há outros sentidos. Especificamente no Salmo 23, quando você lê o Salmo, que o salmista diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o entendimento que se tem é que quando nós temos Deus como pastor, tudo que nós queremos Ele nos dá. De imediato é esse entendimento que se tem do texto.
o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso quer dizer o seguinte, que se Deus for o seu pastor, tudo que você quiser, Ele vai te dar. Sim ou não? Só que na vida real não é assim. O texto dá essa ideia. O texto dá uma ideia que se você tiver Deus como pastor, tudo que você quiser, Ele vai te dar. E não dá para pensar assim, porque nem tudo que nós queremos, louvado seja Deus, Deus nos dá. Amém? Louvado seja Deus, que Ele não nos dá tudo que nós queremos, porque seria um problema. Amém? Ia precisar de 30 planetas para dar para todo mundo o que se quer. Seria difícil. Então, o que aconteceu com esse texto? Na tradução, perdeu-se o real sentido. O texto começa dizendo assim, o real sentido do texto é assim, parece que não muda nada, mas muda muita coisa. Porque quem lê esse texto, imagina que tendo Deus como pastor, se decepciona com Deus constantemente. Porque Deus não dá tudo que a gente quer. Como a gente não dá tudo para os nossos filhos? Você dá tudo que seu filho pede? Sim ou não? Hã? Não dá. Porque não deve. Amém? Não se deve dar tudo que os filhos pedem. Existem coisas que eles precisam vivenciar. Então qual que é o real sentido do texto? O real sentido do texto, a versão mais próxima do original estaria assim: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. É diferente. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. É diferente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você lê esse texto, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, quer dizer que tudo que você precisar, Ele vai te dar. E eu sei, por experiência própria, que tem muita coisa que eu já pedi a Deus e Ele não me deu, louvado seja Deus. Amém? Porque a gente faz um plano, mas a gente nem sabe o que a gente quer às vezes. Sim ou não? Sim ou não? Quantas coisas vocês já desejaram muito, choraram e sofreram por não alcançar, e depois de ter alcançado, descobriram que não era grandes coisas assim. Quem aqui já acordou com vontade de comer um trem? Vocês já acordaram? Mineiro acorda com vontade de comer um trem. Sim? A Simone, de vez em quando eu acordo, ela fala: você está com vontade de comer alguma coisa? Eu estou com vontade de comer um trem. Eu falo: que trem? Eu falei: um troço. Que troço? Um negócio. Às vezes a gente não sabe nem o que a gente quer comer. A gente não sabe nem o que a gente quer comer. Agora, se Deus conhece o passado, o presente e o futuro, Ele sabe de tudo, sim ou não? Hã? Às vezes você anseia muito por algo, e aquele algo não vem, aquele algo não acontece, e você sofre por aquilo. E não é porque vem, porque não acontece, pastora Priscila, que Deus não está cuidando de você. Deus sabe o que é necessário. Eu já contei a história para vocês aqui, quando eu era criança, minha mãe tinha lá em casa um demônio engarrafado, São Muscote, vocês conhecem? Vocês conhecem São Muscote? São Muscote é o demônio na garrafa. É duas coisas da infância da gente que a gente tem que esquecer, que eu quero esquecer da minha vida. Quando eu olho para aquele homem com aquele peixe nas costas, quando eu vejo alguém com peixe nas costas, vocês conhecem? Quem conhece São Muscote? Emoção São Muscote. Os mais novos não conhecem. Na minha época, metiolate ardia, vocês sabiam? E a gente acreditava que porque ardia, matava as bactérias. Eu lembro que eu caí de rolimã na rua, irmãos. As minhas costas ficou no sangue vivo. E aí meu pai me segurou, minhas irmãs me seguraram, e minha mãe derramou 3 vidros de metiolate nas minhas costas. Tá ardendo? Falei: tá! E só não xinguei. Mas eu não sabia que tudo que eles estavam fazendo para mim era o melhor. Quando dava hora de tomar São Muscote, antes da janta, antes do almoço, eu virava um tango, eu sumia. A minha mãe vai esquecer, não vai lembrar. Eu vou chegar para comer, vai mandar eu esquentar a comida, pá e bola. Ficava 2 horas fora. Aí eu já tinha guardado as panelas. Ela me chama de Mário, né? Ô Mário, você vai almoçar, não? Vou esquentar a comida. Aí a hora que eu esquentava a comida, punha na mesa, ela vinha com a colherzinha do demônio da garrafa. Pensa num trem ruim, irmãos. Vocês conhecem? Os que têm mais de 20 aí conhecem. Lorival. Gostou mais de 20? Hoje ele tem sabor de morango. Hoje ele tem sabor de morango, de tutti-frutti.
eu acho que as crianças do passado, o pessoal da medicina não gostava delas. Não gostava. Mas tudo bem. Às vezes, Deus faz assim com a gente também. Às vezes Deus tem que te enfiar um somos-cote goela abaixo. Ah, não, nem fala. Tinha um pente papioi. Vocês conhecem o pente papioi? Quem conhece o pente papioi? E a violeta para passar na boqueira? Hã? Quem conhece violeta? Quem já foi com a boca roxa para a escola? Minha mãe passava aqui dentro e ficava com a boca roxa assim, vai para a escola. Eu falava, não, vai para a escola. Eu ia e matava a aula. Não façam isso, crianças. Com a boca roxa. Sangue de Jesus tem poder. Quem conhece violeta? Tá. Eu estou ficando velho. Na verdade, eu acredito que Deus, no infinito amor dele, como um pai, minha mãe me dava Somscott, porque era vitamina, era para minha saúde, era para o meu bem. Eles aplicavam metiolate na ferida, porque eles acreditavam que porque arde, mata bactéria, mata vírus. E comparado aos nossos pais, Deus também, louvado seja Deus, que Ele não dá tudo que a gente quer. Quantas vezes eu já pedi doce, bala, refrigerante, no período da refeição e minha mãe não me dava, eu não entendia. Ela sabia o que ela tinha de melhor para mim, é hora da refeição, existem refeições principais. E se você come isso aqui fora da hora, a sua refeição principal fica comprometida. E louvado seja Deus, que Deus é como os nossos pais, Ele não dá tudo que a gente pede. Então o texto, o real sentido do texto é, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Mas também é uma coisa difícil de compreender. Se por um lado o Senhor é meu pastor e nada me faltará, isso não pode ser verdade, porque tem faltado, sim ou não? Sim ou não? Quantas coisas vocês pediram para Deus que Deus não deu, amém? Eu quis casar com a Angelina Jolie, não sei porque o Senhor não deixou. Vocês estão rindo, né? Todo mundo aqui já teve um amor na adolescência. Vem falar que não teve, não, porque teve. Todo mundo já teve. Já amou o rapaz mais bonito da escola, quase morreu por ele. Já amou a menina mais bonita da escola e não sabe por que deu certo. Aí pegou aquele que apareceu, aquele que apareceu. Brincadeira, irmãos. Mas o fato é que louvado seja Deus, que Deus não faz tudo o que a gente quer. Então, se por um lado, Ele sendo nosso pastor, Ele não nos dá tudo que nós queremos ou buscamos, isso é bênção. Por um outro, e o real sentido é esse, o Senhor é meu pastor, e de nada eu tenho falta, às vezes também é uma mentira. Porque tem muita gente que diz que Deus é seu pastor, mas que Deus não é suficiente. Porque o texto está dizendo assim, se Deus for o seu pastor, de nada você vai ter falta. Não falta nada. Deus é o suficiente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão compreendendo o que eu estou falando? Se Deus é o seu pastor, você não pode ter falta de nada. O real sentido do texto é este. Agora, a segunda pergunta é, por que é que sendo Deus o nosso pastor, nós temos falta de qualquer coisa que seja? Sendo que a Bíblia afirma que Ele é o nosso pastor e de nada eu tenho falta. Por que Deus às vezes não parece suficiente? Por que nada às vezes parece suficiente? Vocês já perceberam como o brilho das coisas passa rápido? A gente fica doido para adquirir determinadas coisas. Já viram falar da síndrome do sapato novo? Existe uma síndrome do sapato novo. Você passa na vitrine e vê aquele escarpão, né? As mulheres, aqueles escarpão. É escarpão mesmo? Aqueles escarpão maravilhosos. Os homens passam e vê aquele sapato bem fino, aquele tênis da última moda, aquele negócio. E pensa assim, a hora que eu comprar aquilo, pôr no pé, eu vou arrasar. E sonha e marca dia para comprar o sapato. E quando calça, vai para a festa, vai para a igreja, acho que está todo mundo olhando para o pé dele. Não é assim? Acho que está todo mundo olhando para o pé. E aí a gente chega em casa, a gente não joga o sapatinho novo na caixa dos sapatos velhos. A gente põe ele para cima, porque se ele cair para o lado, ele ranha. Não é assim? A gente põe ele separado dos velhos. Até aparecer um outro sapato novo. Até aparecer um outro sapato novo. Isso vale para qualquer coisa. Aquele carro que você sonhou a vida toda para tê-lo, assim que você o tem, você lava, não deixa ninguém encostar, não passa dedo, né? Um dia desse eu estou vendo um carro com cara num posto de gasolina, carro branquinho, o cara abasteceu,
Ele desceu para olhar, o cara abastecendo. Depois que o cara abasteceu, fechou a tampinha, mas ele foi lá, abriu, fechou de novo. Deve ser carro novo. O brilho das coisas, as coisas não podem dar o que elas dizem que dão para nós. Nada é suficiente para nós. Nós, seres humanos, nós temos uma necessidade de algo sobrenatural para nos preencher. Só tem uma coisa que nos preenche, é a presença de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 11, que Deus colocou a eternidade no coração do homem sem que esse percebesse. Tem um vácuo dentro de você, que só o que é eterno preenche. Mas por ser muito simples e ser acessível a todos, as pessoas às vezes não valorizam isso. Então o salmista, quando estava escrevendo "O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta", ele estava dizendo o seguinte: Deus, tu é tudo que eu preciso. Eu não tenho necessidade de mais nada. E quando você lê a Bíblia reafirma isso quando o Senhor diz assim: se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vos será acrescentada. Quando que uma coisa é acrescentada? A coisa acrescentada é a coisa que não faz falta, é um acréscimo. É como você fazer um bolo e colocar cereja. Embeleza o bolo? Sim ou não? Hã? Mas que diferença faz, Daniel, a cereja? Quem vai para a festa para comer cereja? Quem já viu um bolo com 300 cerejas por cima? Ninguém. As pessoas vão comer bolo. O interessante do bolo não é a cereja, é o bolo. Então, quando ele fala que se você buscar o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas, é que para aqueles que colocam Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas viram demais. Viram acréscimos. Viram adendos. É bom ser servo de Deus e ter um bom casamento? Ótimo. É bom ser servo de Deus e ter uma boa casa? É ótimo. É bom ser servo de Deus e ter saúde? É ótimo. Mas isso vira detalhes para aqueles que têm o Senhor como pastor. Se você continuar lendo o Salmo, ele fala de uma progressão. Ele fala assim: o Senhor que é meu pastor, e porque Ele é meu pastor, de nada eu tenho falta. Ele vai fazer o quê? Ele vai me fazer deitar em verdes pastos. Ele fala: guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele fala tanto de momentos bons, como de momentos ruins. Porque uma ovelha dirigida por um pastor, ela está sujeita às arguras da vida, como qualquer outro animal. E ele fala: e ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Ele fala de realidades que às vezes nós negamos. Nós estamos em plena pandemia, algumas pessoas estão assustadas, outras morrendo, outras atemorizadas, e tem algumas pessoas que estão tranquilas, porque elas têm Deus como pastor delas. A despeito do prognóstico que fizeram de fome e de miséria, Deus está cuidando do Brasil. Eu nunca vi no Brasil faltar tijolo para construção civil. Eu nunca vi no Brasil faltar ferro para construção civil. O iFood teve um faturamento de 85%. Quando os homens disseram que nós não podíamos fazer nada, Deus ainda está no trono. E enquanto Deus estiver no trono, está tudo certo. Você pode até descabelar. Você pode até ficar preocupado, mas isso porque você não tem Deus como seu pastor. E o que implica ter Deus como meu pastor? Não é só eu dizer que Ele é meu pastor. Não basta eu dizer que Deus é meu pastor, Ele se torna meu pastor. Não. O pressuposto básico de se ser ovelha de um pastor é que essa ovelha reconheça a voz do seu pastor. Os rebanhos na região, nessa época, e ainda hoje, os rebanhos de ovelhas tinham uns apriscos comunitários. Para reduzir custos, os pastores alugavam os espaços grandes, punham um vigilante para trabalhar a noite toda, um pastor para trabalhar a noite toda, e punham os rebanhos todos juntos. E de manhã, quando os pastores vinham para pegar os seus pequenos rebanhos, eles só falavam alguma coisa, as ovelhas levantavam a orelha e já começavam a segui-los. Ovelha é diferente de boi.
Boi você toca, ovelha reconhece seu dono. A ovelha, o Senhor falou assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então o pastor, depois vocês olham na internet, tem um vídeo lá na internet que é interessante. Tem umas ovelhas longe assim, aí o pastor delas fala algo, as ovelhas levantam a orelha e fala outra palavra, elas começam a segui-lo. Aí ele pega as roupas dele, veste em outra pessoa, essa pessoa faz a voz igualzinho, tenta acertar a tonalidade. A hora que ela fala, as ovelhas levantam a voz, e ela fala de novo, as ovelhas voltam a comer. Porque elas não reconhecem a voz daquela pessoa. Tentam enganar a ovelha, mas não conhecem. Quando o salmista Davi fala do Senhor que é meu pastor, e numa perspectiva que tendo Deus como pastor, eu de nada tenho falta, ele está falando antes de tudo, ele está falando de relacionamento. Por que ele está falando de relacionamento? Por que Deus quis frisar para nós não nos perdermos na nossa vida religiosa? É possível você estar na igreja e não ser amigo de Deus. É possível você achar-se ovelha e não ter Deus como seu pastor. O que torna o Senhor o meu pastor é o quanto eu ouço a voz dele. A Rayane cantou um texto, uma canção aqui, e em uma das canções, depois você tenta me lembrar, Rayane, fala assim: se eu amar o Senhor, eu obedeço o seu mandamento. Um trecho da canção. Aqueles que me amam obedecem os meus? Qual que é a canção, Rayane? Como que é? Crede em Deus e também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Me ajuda aí, Rayane. Se não fosse... guardareis os meus mandamentos, Pai, ou consolador. Então, se me amardes verdadeiramente, você vai ouvir a minha voz. E bem-aventurados são aqueles que sabem a palavra. Quer ver um pessoal que sabe a palavra? Morador de rua. Você parar para conversar com um morador de rua e sabe da Bíblia. Um dia que eu estava no centro, e estava conversando com um rapaz, residente de rua, e ele perguntou: pastor, você sabe onde é que está escrito esse texto? Eu falei: não sei. E esse, você sabe? Eu falei: não sei. Ele tinha 60 textos bíblicos que nenhum pastor decora. Eu falei: não sei. Então você precisa estudar mais, hein? Eu falei: eu posso falar algo com você? Eu: pode. Eu falei: eu não lembro onde estão esses textos. Eu já li a Bíblia umas 20 vezes, não lembro. Mas a Bíblia não foi feita para ser apreendida. A Bíblia foi feita para ser vivida. E se você vivesse 1% do que você está falando comigo, você não estava na rua. Você estava cuidando da sua mulher, dos seus 6 filhos que você falou que tem. Estava cuidando de sua saúde. Então, se você tem Deus como seu pastor, não basta você dizer que Ele é seu pastor. Isso não torna Ele seu pastor. Amém? O que o torna o seu pastor é o quanto você o ouve, o quanto você considera a palavra. Pois a palavra diz assim: bem-aventurados são aqueles que ouvem e praticam as palavras desta lei. A quem compararei aquele que ouve e não pratica? Compará-lo-ei ao homem que construiu a casa sobre a areia. Veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade e derrubou a casa, porque a estrutura da casa era de areia. Quem tem Deus, diz ter Deus como pastor, mas a voz de Deus não é uma voz de comando, é como alguém que constrói a casa sobre a areia. Porque nos dias em que vem os vales de sombra, de morte, você teme. Porque quem está falando, quem está escrevendo, é um homem que tem Deus como pastor. Davi. Esse Davi que foi consagrado a rei, que era preterido pela família. Com vários irmãos, o pai deixou ele sozinho no mato, cuidando de bicho, e levou os outros irmãos para ser consagrado a rei. Um menino que foi consagrado a rei e voltou para mexer com estrume de animal. E só 15 anos depois, ele sentou no trono. Era um menino que tinha Deus como seu pastor. Porque essa geração é uma geração de muita informação.
Você abre a internet, tem tudo. Mas não são informações basilares. Não são. É uma geração que fala muito de Deus. Se você for para a internet, o que tem de pastores que pregam, e muito melhor do que eu, melhor do que eu. Um pastor amigo meu falou assim, mas você não tem uns temas aí para eu pregar, não? Eu falei, por quê? Eu já preguei tudo. Eu falei, você está doido? Eu já preguei tudo. Eu falei, você está doido? Já pregou tudo? É porque, na verdade, as pessoas estão, diz a Bíblia que eles estão dando comichões na orelha. Tem gente que quer ouvir mensagem maravilhosa, mensagem grandiosa. Nós não estamos fazendo o básico. Se nós vivêssemos 5% da palavra de Deus, você mudaria o mundo. Então não basta eu me dizer servo, ovelha de Deus, quando na verdade eu não ouço a voz dele. Porque tem algumas realidades das ovelhas que não pode ser negada. Por exemplo, nós somos ovelhas e estamos na pandemia. Pau que dá em João, dá em Chico. Sim ou não? Hã? Pau que dá em João, dá em Chico. Se você pegar a história do Egito, diz a palavra de Deus que as pragas de gafanhotos vieram sobre o faraó. Mas não foi sobre a plantação dos hebreus. Mas o que tem gente vivendo essa vida dramática agora, e vivendo ela com tudo que tem direito, não é brincadeira. Eu não sou da época em que pessoas que creem em Deus suicidam. Ainda que existam problemas patológicos, e eu reconheço, crente também adoece. Amém? Mas está demais. Pastores, ano passado suicidou 68 pastores no Brasil. 68 pastores. Será que ou a palavra está errada, e a palavra nunca está errada, diz a Bíblia, seja sempre um homem mentiroso e Deus sempre verdadeiro. A palavra não pode estar errada, ou nós estamos interpretando errado, ou está todo mundo errado. Porque se Deus é meu pastor e de nada eu tenho falta, o que me incomoda? Nada. Nada pode me incomodar. O texto diz, de nada eu tenho falta. Tanto faz a água correr para baixo como descer, correr para baixo como subir para cima. Não faz diferença. Porque o que eu preciso, o sentido da minha vida é Ele. E se você continuar lendo o Salmo 23, ele fala de pontos altos e pontos baixos. Ele fala de levá-lo a passos verdejantes, às águas tranquilas, mas também fala, e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Diferente de muita gente que diz que Deus é seu pastor, a hora que ele passa no vale da sombra e da morte, sabe a impressão que ele tem? Que ele está sozinho. Mas não tem um momento da sua vida que você está só. O Senhor falou, Mateus 28, 18, 19 ao 20. Vão, portanto, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e diga para todos que eu estarei com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Não tem um segundo da sua vida que você está sozinho. E tem uma poesia, uma canção que fala pegadas na areia. Para mim é muito linda aquela poesia ou canção. Alguém está caminhando vários passos, está tudo bem, e de repente no momento difícil da pessoa ele só vê uma pegada. E o Senhor pergunta, como você está? Ele diz, eu estou muito triste, porque no momento mais difícil da minha vida só eu caminhava. O Senhor falou, sabe de nada, inocente, era eu que estava te carregando no meu colo. Quando você tem Deus como seu pastor, você pode viver os altos e baixos da sua vida. E eles são reais. Há quem diga que não. Mas a nossa vida tem altos e baixos. Tem altos e baixos. E quem negar isso é mentiroso. Quem negar isso é mentiroso. Mas o que ele está falando? Ele está falando, mas ainda que eu ande. O salmista está falando, Ele é o meu pastor e de nada eu tenho falta, estando tudo bem eu estou de boa, estando tudo maravilhoso eu estou de boa, tendo água eu estou bem, tendo pasto verde eu estou bem, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Você sabe o que é o medo?
A Bíblia fala que o medo é a ausência da consciência do amor de Deus. Quando você tem consciência do amor de Deus, diz a Bíblia que o amor lança fora todo medo. E por que tememos? E por que nos momentos difíceis das nossas vidas, parece que nós não temos um pastor, parece que nós somos como uma folha agitada pelo vento? Não somos. A Bíblia diz que o seu nome está escrito nas palmas das mãos de Deus. Todos vocês. E é tão bonito isso porque eu vi um cientista falando, ele falou, sabe a chance de qualquer pessoa inventar 7 bilhões de coisas, e nós não somos só 7 bilhões, nós somos mais de 15 bilhões que já passaram pela história. Sabe qual a chance de você fazer 15 bilhões de pessoas e nenhuma delas ser iguais? 1 em 15 bilhões. Você é único. Não tem ninguém com a íris dos seus olhos igual a sua. Não tem ninguém com a sua digital. Deus tem uma história com você. Deus tem um plano para a sua vida. Agora, faz muita diferença se Ele for o seu pastor. Porque se Ele não for, você vai viver o que a vida lhe trouxer para viver. Você vai sofrer quando tiver de sofrer. Você vai se alegrar como... Você vai viver de momentos. Você vai viver de momentos. E Deus sabia que nós não daríamos conta de viver de momentos. Nós não aguentamos altos e baixos. Eu conversei uma vez com o Senhor, 97 anos, servo de Deus. Eu gosto de conversar com pessoas muito mais velhas do que eu. Eu amo. E aí sentei com ele para conversar, ele falando devagarzinho. Falei, como é que o senhor está? Ele falou, pastor, eu quero descansar. Eu falei, descansar como? Cansado, pastor, de altos e baixos. Eu quero ir para o céu. Eu falei, o senhor tem quanto tempo de convertido? Ele falou, 33 anos. Mas o senhor está cansado de viver? Estou. Eu falei, mas não te ensinaram que o reino de Deus não é uma coisa que vem, ele já veio? Ele falou, como assim, pastor? Eu falei, o reino de Deus não é um lugar, ainda que seja um lugar. O reino de Deus, antes de ser um lugar, ele é um estado de espírito, aonde eu elejo Deus como Senhor da minha vida. E Jesus disse isso. Quando alguém disser para você que o reino está aqui, está ali, não acrediteis, porque o reino de Deus está dentro de vós. Você pode estar vivendo aqui com a perspectiva de céu. Como que Deus gostaria que nós vivêssemos? Tranquilos, crendo que Ele é o nosso pastor e que Ele está cuidando de tudo, fazendo o que devemos fazer, cumprindo as nossas responsabilidades, mas aquilo que não tivesse nas nossas mãos, deixássemos na mão do nosso pastor. As pessoas estão ansiosas, as pessoas não conseguem estar satisfeitas com o que têm, vivem preocupadas com o que não têm. As pessoas não conseguem descansar, não conseguem sentir o cheiro da flor. Se chove, chove muito, se faz calor demais. Alguém já sentiu o cheiro da chuva quando fica muito tempo sem chover? Vocês já sentiram que delícia? Quem já sentiu o cheiro da chuva? É cheio de poeira, na verdade. Mas é uma delícia. É uma delícia. Há muito tempo sem chover, aí chove longe, só para aquela brisa. Que negócio gostoso. Aqui em Patinga tem um problema que quando o vento vem do leste, aí chove o vento da Senibra, acaba avacalhando. Mas quando você está longe daqui, você sente o cheiro da chuva, o brilho do sol, a cor das flores, o canto dos pássaros, o sorriso de uma criança. Eu amo. Eu às vezes estou aqui na igreja, as criancinhas vêm correndo para o meu lado e tem um negócio da pandemia, não pode abraçar. Eu abraço. Faz, Jesus, não deixa pegar Covid se eu tiver. E nem deixa expor em mim se eu tiver. Eu amo criança. O sorriso de criança. Mas tem mãe e pai tão estressado. Eu lembro de uma irmã que ela estava com um barrigão, que barrigão esticado. Ai, pastor, já não vejo a hora. O menino tinha que nascer com 3 meses. Ai, eu estou doido para ver meu bebê. Um estresse para nascer, nasceu 9 meses. Ainda bem que tem que cumprir o processo. 9 meses nasceu. Aí nasceu, faz cocô, faz xixi. Pastor, não estou aguentando, pastor. Essa menina, misericórdia, pastor. Faz xixi toda hora, faz cocô toda hora.
E eu só observando. Ai, alguém podia me ajudar a pegar essa menina? Essa menina é pesada demais, pastor, misericórdia, podia andar. Aí a menina está andando na igreja. A menina vai, vum, vum, vum. Pastor, pelo amor de Deus, não vejo a hora dessa menina crescer e parar de correr. E a gente sai assim pela vida, vira adolescente, a gente quer que... E aí quando fica velho, vai embora e fala, ai, que saudade da minha menina. Da bagunça que fazia em casa. A Simone está com síndrome de ninho vazio. Nós temos 2 homens. E sobrou eu e ela, igual a abóbora na janta, né? Eu e ela sobramos. Não carrega eles para lugar nenhum mais. E ela está com síndrome de ninho vazio. Ela fala, está comendo sozinho. Eu falei, comer sozinho. Já passou nessa fase. Já fizeram bagunça demais, já fizeram cocô demais, agora é nós 2. É nós 2. E às vezes a gente não consegue aproveitar a vida. Por que a gente não aproveita? Porque a gente não faz de Deus o nosso pastor. O que torna Deus o meu pastor é o quanto eu ouço a voz de comando dele. Ele me leva para os pastos verdejantes. Ovelha é um bicho interessante. Ovelha é um animal bobo. Vocês sabiam? Vocês sabiam que ovelha é um animal bobo? Nos cai bem o título, ovelha, que nós somos muito bobos. Ovelha, eu tinha um colega que ele criava ovelha, ele falou que se um cachorro muito bravo latir, ela morre. Vocês sabiam? É muito frágil. Ovelha, se você põe ela para comer mato ali, ela come até a raiz, mas ela não procura pasto, não. Ela é cômoda. E a gente é assim, se tiver um barranco para a gente encostar, a gente encosta. E se tirar o barranco, quem tirou meu barranco daqui? A gente não gosta de mudança. E a gente precisa de um pastor para fazer a gente avançar. Mas a gente precisa de um pastor e a gente tem que ouvir a voz desse pastor. O quanto Deus é o seu pastor é o quanto você é ovelha dele. O que te torna ovelha do seu pastor é o quanto você obedece à voz dele. E seria bom se nós, de fato, pensássemos se de fato nós temos feito do Senhor o nosso pastor. Porque se nós formos, de fato, ovelhas do pastoreio do Senhor, nós vamos viver todas as realidades. Ele vai, ainda que nós andemos pelo vale da sombra e da morte, Ele não vai permitir que nós temamos mal algum. Ele não vai permitir que nós temamos mal algum. Eu lembro que quando começou a pandemia, 21 de março, no sábado, dia 22, eu fiz um culto ao vivo. Eu não parei um dia. Eu fiz o culto ao vivo. E eu lembro que eu falei dia 22. Se você quiser crer comigo, não desrespeitando os prognósticos médicos, não. Fazer uso do nome do Senhor. E dizer, na minha casa, na minha vida, Covid não chega. Alguns disseram, pastor, você está louco? Não, irmãos, isso é fé. Isso é acreditar no seu pastor. Eu não falei para deixar de usar máscara, não falei para deixar de se cuidar. Eu falei para você crer no seu pastor. Eu enterrei mais de 10 pessoas com Covid, entre membros da igreja, entre não membros, entre amigos. Há pessoas que eu abracei, que no outro dia estava entubado. De vez em quando dava umas tosses, irmão Cláudio, eu tossia de novo, tampava o nariz 10 segundos assim, o Senhor é fiel. Mas nem por isso nós respeitamos, afastamos as cadeiras e coisa e tal e coisa. Agora, o que eu gostaria que você fizesse é que você respondesse para você mesmo: será que Deus é o meu pastor? Eu tenho feito do Senhor o meu pastor? O quanto que a palavra de Deus é arbítrio em minha vida? O quanto eu tenho pautado as minhas ações pela palavra de Deus? Antes de eu tomar qualquer decisão, antes de eu fazer qualquer coisa, eu considero o ponto de vista de Deus a respeito da minha vida. Porque se Ele é o seu pastor, Ele que te leva para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas, Ele que te guarda, Ele que põe uma mesa diante dos seus inimigos. Não é você que fica desejando o mal de ninguém. Quando você tem o Senhor como seu pastor, os seus inimigos não são seus inimigos, são inimigos do Senhor. Você não tem inimigos, eu não tenho inimigos, eu só tenho amigos. E aqueles que não são simpáticos a mim, porque não me conhecem, a hora que me conhecer vai me amar.
Porque eu sou muito lindo e maravilhoso. Descobri que sou gracinha também, minha sogra falou. Eu não tenho tempo para confusão. Eu não tenho tempo para encrenca. Eu não tenho tempo para falar mal dos outros. Eu não tenho tempo para chatear ninguém. Porque, Fabrício, o Senhor é meu pastor. E eu não tenho falta de nada. Se alguém falar bem de mim, maravilha. Se falar mal, falem bem ou falem mal, mas falem. Estou na moda. Então, eu quero orar encerrando. Eu não quero falar mais. Mas eu gostaria que você respondesse para você mesmo. Porque o fato de você estar aqui na igreja, vir à igreja, gostar das coisas do pastor, não te faz ovelha do pastor. O que me faz ovelha do pastor, sabe o que é? É o quanto eu ouço a voz dele. Mateus, abra a Bíblia de vocês comigo, Mateus, para a gente poder encerrar, eu orar com você. Quem quer ter uma vida boa e tranquila, diz amém. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor vai me guardar. Quem quer ter uma vida assim, diz amém. Então você precisa ouvir mais o seu pastor. Amém? O seu sumo pastor. O pastor dos pastores. Mateus, capítulo 7, o verso 21. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Amém? Não basta você falar assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não basta você vir à igreja, não basta você dar dízimo, não basta você ser uma pessoa bacana, não basta você ajudar as pessoas, não basta você falar que Ele é seu pastor. O que eu tenho que fazer então, pastor? O que me garante que eu vou, como diz lá no Salmo 23, olha o que o autor fala no Salmo 23, ele encerra o Salmo 23, falando assim, olha, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor longos dias. Ele está falando de quê? Ele está falando de vida eterna com Deus. Quem vai ter longos dias com Deus? Aqueles que não só chamam o Senhor de pastor, mas que fazem o quê? O próprio autor responde: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Alguém pergunta: quem é que vai entrar no reino dos céus, Senhor? Mas aquele que faz a minha vontade. A ovelha que ouve a minha voz. E aonde está expressa a vontade de Deus, pastor? Na Bíblia. O quanto você considera a Bíblia como palavra final na sua vida? Quem é a autoridade final na sua vida? Quem é que tem a última palavra? É disso que o autor está falando. E a Bíblia diz mais, ela diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Está falando de gente que achava que era ovelha. E era ovelha graduada, irmã Elisângela. Ovelha pastor. Ovelha com título. É a turma do microfone. Não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Dá um poder, não dá, Cláudio? Você vira para o bicho e fala assim, sai! Você estremece e ele sai. Aí quem olha e fala, aquilo ali é poderoso, dá um hariuga ali, tá, é? Mas aí, presta atenção, olha o que o autor diz. Não expulsamos demônio e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Quando a gente vê um homem de Deus, uma mulher de Deus que ora e milagres acontecem, porque aquilo ali é de Deus, não é? Hã? Você vê uma pessoa que faz milagre assim, o câncer bate em retirada, a pessoa tem a perna torta, desentorta, um é cego e começa a ver. Mas preste atenção na seriedade da palavra. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele está falando de quem? Ele está falando de nós. É gente que frequenta a igreja. E mais do que achar que é ovelha, vai chegar no céu, vai argumentar com Deus. Estão sinceramente enganados. Como assim, pastor? Tem gente que acha que por ser sincero e ser franco, não está errado, está errado. Vou citar um exemplo para vocês.
Sinceramente enganado. Ó, como que é uma pessoa sinceramente enganada? Uma pessoa sinceramente enganada é assim. Eu estou indo para Betânia. E pergunto para a pessoa assim: para que lado fica o centro de Patinga? A pessoa fica para o lado de lá, para o lado do paraíso. Aí eu pergunto para outra, Cláudio: para que lado que fica o centro? Para o paraíso. E pergunto para outra, Cida: que lado que fica o centro? Para o lado do paraíso. E eu estou indo para o paraíso achando que estou chegando aonde? No centro. Alguém que sabe fala assim: não, mas o centro não fica para lá. Não. Não, o centro fica para lá. Eu sei que fica para lá. Vocês acham que eu vou chegar no centro se eu continuar indo para lá? Hã? Isso é um sinceramente enganado. Tem muita gente que está auto-enganado. Faça do Senhor o seu pastor. Ouça a voz dele e desfrute do prazer do que é ter Jesus como pastor da sua vida. Fique quieto quando ele mandar você ficar quieto. A porta fechou, agradeça. Porque Deus abre porta, mas ele também? Deus dá bolo, mas também dá samuscote, amém? Quem gosta de samuscote? Tem dia que é dia de samuscote, irmãos. Às vezes você faz um plano, a Bíblia diz assim: os nossos corações fazem planos, projetos. Mas quem tem a resposta correta? Quem tem a resposta correta? Então fica quieto quando as coisas não derem certo. Não deu certo, fica tranquilo. Não briga com ninguém, não usa jeitinho brasileiro não. Não tenta comprar a pessoa não, faça a coisa certa. Se Deus é o seu pastor, Ele está cuidando de você, Ele vai cuidar da sua vida. Não tenta ludibriar. Essa semana eu estava vendo um carro político, um trielétrico de um político, andando e falando dos feitos dele, coisa e tal e coisa. E tinha um carro atrás, o cara metendo o pau do político, para baixo e para cima. Falei, que coisa ridícula. Aí eu peguei o nome desse cara e falei: não voto nesse cara, não vou deixar ninguém votar nele. Um trielétrico falou: ah, fulano e tal fez bonito, gostei. E vem um outro atrás: mentira, é tudo mentira. Eu falei: esse pessoal perdeu a noção. Esse povo não tem juízo. Você não precisa fazer isso, você não precisa pisar em ninguém para Deus te elevar. Você não precisa machucar ninguém, você não precisa passar a perna em ninguém. Você não precisa brigar com ninguém, você não precisa destratar ninguém. Eu estou mexendo com o serviço lá no sítio. Aí, foi uns 10 pedreiros lá para tentar pegar o serviço. Minha irmã falou assim: pastor, o demônio está segurando a obra do Senhor. Eu falei: que demônio, irmã? Demônio. Quem está cuidando da minha obra é Jesus. Os que não pegou, porque não era para pegar. Pastor, mas tem que fazer uma ação, unção lá. Que unção, irmão? Eu sou ungido. Eu que estou apressando a coisa demais. No tempo certo, Deus vai fazer o que for melhor. Diga comigo: Deus está cuidando da minha vida. Deus só faz o que for melhor. Quem crê que Deus faz o melhor? Deus está cuidando de você, vai dar tudo certo. Fala com a pessoa do seu lado: vai dar tudo certo. Mas fique em paz. Eu lembro de uma irmãzinha, que ela tinha um filho, usava droga, vivia aprontando. E já tinha uns 25 anos. E ela virou para mim e falou: pastor, eu já perdi a esperança. Eu falei: se você não perder a esperança, ele tem uma chance. Agora, se você perder, ele corre um risco muito grande. E eu virei para ele e falei assim: olha, Deus tem um dia e uma hora para resolver a vida dele. Ela falou: o senhor está falando isso profeticamente? O pessoal gosta disso, é isso que eu te digo? Eu falei: não, eu estou falando isso biblicamente. Porque Deus está cuidando da senhora, Deus ouviu a oração da senhora. A Bíblia diz que as nossas orações estão diante de Deus. E chega uma hora que Deus resolve. Só que a gente não consegue usufruir da confiança em Deus. Nenhum sofrimento é para sempre não, irmãos. Quem tem mais de 30 aí sabe que tudo passa, sim ou não? Tudo passa, irmãos, passa ou não passa? A gente, quando é muito novo, a gente fica querendo tudo, não sei o quê. Mas Deus tem um tempo para tudo. Tudo passa, a dor passa, a enfermidade passa, tudo passa. Eu quero te convidar a fazer de Jesus o seu pastor.
Fala com ele: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu quero ouvir a tua voz me dizendo: fica tranquilo. Deus está com você lá no vale. Deus é Deus de vales e Deus de montes. Ele é Deus de baixo e Deus de alto. E nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele está lá cuidando de você. Eu quero orar com você. Fique de pé no seu lugar. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando. Eu sei o que eu estou vivendo. Eu sei o que eu estou passando. Mas uma coisa que Deus tem me ensinado é que Ele está no controle da minha vida. E Ele está no controle da sua também. Mas não basta Deus estar no controle da sua vida se você não permitir que Ele cuide de você. Fique quieto quando Ele mandar você ficar quieto. Beba seu cafezinho quentinho, agradecendo a Deus. Amém? Tá fresco hoje? Ai, eu queria sal, que eu tenho que lavar a roupa. Põe as pernas para cima. Vai contar caso. Amém? Ah, não deu para arrumar a casa. Amanhã arruma. Amém, irmãos? Amém? Ah, eu queria tanto podar as gramas. Deus sabe a hora de podar a grama. Amém? Ô pastor, mas não é assim não, pastor. É assim sim. Deus está no controle da sua vida. Viu a turma toda fazendo programação para esse ano? Eu vou para aqui, vou para ali, vou plantar, vou vender. Ninguém fez nada, Deus pôs todo mundo em casa. Tá todo mundo em casa. Aí vai, pastor, mas não foi Deus quem fez isso não. Eu também acredito que não foi. Deus não faz essas coisas. Mas Ele também não deixou o troço acontecer. Se Ele não fez, Ele está deixando. Porque se Ele não fez, Ele podia tirar, sim ou não? Sim ou não? Por que Ele não tirou? Ele tem planos nesse negócio. Ele tem plano. Ele tem plano. Então fecha os seus olhos. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Fecha os teus olhos. Invocarei ao Pai. Põe a letra da canção. Outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não Pai, em nome pode de Jesus. receber. Cante. Mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Pois conheceis aquele que teme os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. Se você tem os mandamentos e os guarda. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. E eu também o amarei. E me manifestarei a Ele. Deixa Deus se manifestar. Você descansa em Deus. Confia em Deus. Ele está no controle da sua vida. Creia que Ele está no controle da sua vida. Fala com Ele: eu quero te amar, Senhor. Não se turbe o vosso coração. Não fique preocupado. Em Deus e também não fique em mim. ansioso. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis. Mas conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores faz. aleluia. Creia em Deus. Você vai ver a mão de Deus na sua vida. Declara: eu quero amar mais o Senhor. Fala com Ele: eu quero amar mais o Senhor. Quero te amar mais, Fala, Senhor. Fala: eu quero te amar Quero te mais. amar mais, Fala com Ele: eu quero te amar mais. Quero Eu quero te amar mais. Senhor. Mais uma vez, quero te amar mais, Senhor. 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 Quero te amar mais, Senhor.
tem carência, mas Ele está fazendo uma questão do nosso amor nesses últimos dias. Não por Ele, mas por nós. Deus não tem falta de nada, mas Ele está fazendo uma questão que nós demonstremos o nosso amor e o amemos mais. Existem realidades que você precisa viver, e você só vai viver em plena e íntima comunhão com Deus. Tem coisas que Ele quer te revelar, que Ele exige que você o ame mais, que você tenha mais intimidade. Assim como é na sua vida, nem todo mundo tem acesso à sua intimidade. As pessoas que têm acesso à sua intimidade são as pessoas que você confia. E Deus quer revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. Então você precisa amar mais a Deus para que Ele possa te levar para um novo caminho. Fala com Ele: eu quero te amar mais. Sábado, quarta-feira, domingo, eu preguei o mandamento de amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Começa a se perguntar: eu amo a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma e com toda a minha força? Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença e queremos reafirmar, Pai, a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. Queremos declarar, Senhor, que o Senhor é o nosso pastor. Queremos declarar, ó Deus, que a voz que nós ouvimos é a voz do Senhor. Pai, a voz de comando das nossas vidas é a voz do Senhor. Nós te elegemos como Senhor da nossa vida. Nós submetemos a nossa vontade à vontade do Senhor, pois somente a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A nossa vida está escondida no Senhor, e é por isso que nós queremos te amar,